Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? A revanche entre Israel Adesanya e Robert Whittaker na luta principal do UFC 271, válida pelo cinturão dos médios em Houston, no Texas, foi bem diferente do primeiro encontro entre os dois. Na primeira luta, o Israel Adesanya conseguiu um nocaute no segundo round. No reencontro, foi uma luta muito mais complicada e decidida na decisão dos juízes, na decisão unânime dos juízes a favor do atual campeão, o nigeriano. Mas não se enganem, foi um confronto muito tenso, muito técnico e definido no detalhe. O Adesanya sofreu, suou frio, mas ainda assim manteve o cinturão. Ah, mas um detalhe, nessa luta ficou exposta uma brecha que para os brasileiros que estão muito ansiosos, um cara chamado Alex Poatan saberia muito bem explorar. Dentro do seu personagem que incorpora em toda a apresentação, acredite, o Adesanya brincou de pedra, papel, tesoura ao tocar as luvas com o australiano antes do confronto. Depois ele encenou o anime Death Note segundos antes de a luta começar. A Adesanya começou melhor, ele passeou no primeiro round bem na distância, confortável e aplicando os melhores golpes. Ele inclusive anotou um knockdown depois de derrubar o Whittaker com um soco de esquerda que fez o rival cair sentado. No segundo round, o Whittaker melhorou e começou a gostar da luta, andando mais pra frente e conectando o cruzado de esquerda que incomodou o Adesanya a luta toda. O Robert parecia mais calmo, estratégico e composto. Ele tocou muito o rosto do Adesanya, principalmente com o cruzado de esquerda, mas sem tanta força. O segundo round foi dele, principalmente também por causa das derrubadas que ele aplicou. O terceiro e o quarto assaltos foram muito apertados. O Adesanya usou muito bem os chutes baixos, que deixava o australiano mais na defensiva. Ele fez o Whittaker errar muitos golpes com a sua esquiva, controlou a distância e defendeu bem as tentativas de quedas enquanto pôde. O Whittaker se movimentou melhor, mas apesar de ter perdido o terceiro round, foi um pouco melhor no quarto. A grande questão para mim foi o quinto round. Eu fiquei com a impressão, quando eu assisti a luta ao vivo, de que o Whittaker tinha feito muito pouco mais do que o Israel Adesanya. Mas é aquilo que a gente sempre comenta, não pode deixar dúvidas. Se houver dúvida, o cinturão vai continuar com o atual campeão. E analisando os números divulgados, o Adesanya tocou um pouco mais do que o Whittaker, por isso ele levou a vitória para casa. Foi uma disputa de cinturão muito tensa, não foi aquela luta eletrizante que todo mundo imaginava, mas considerando que o Whittaker caiu no primeiro encontro, era de se esperar que ele tivesse uma postura um pouco mais cautelosa na revanche. O Adesanya começou a luta muito bem, muito confortável, mas quando ele percebeu que o Whittaker também não estava para brincadeira, ele segurou um pouco a onda. Ele é o campeão, ele tem muita coisa em jogo, ele acabou de assinar durante essa semana pré-UFC 271 um contrato milionário com o UFC, era a sua quarta defesa de cinturão, então ele também não quis se expor tanto. Resumindo, os dois se respeitaram muito e essa luta foi decidida no detalhe, porque diferente do primeiro encontro, dessa vez o Adesanya precisou suar frio. Ele foi muito tocado e talvez se o Whittaker tivesse sido um pouco mais agressivo, talvez o nigeriano tivesse perdido o cinturão. Mas é como o próprio Adesanya falou depois da luta, quem é o campeão é ele, então se você não correr atrás o suficiente, você não vai levar. Eu sabia que ele viria com tudo, pois eu tomei tudo dele da última vez, então ele não tinha nada a perder. E como eu disse, eu sou o campeão, então se quiser vem me pegar. Ele trabalhou bem no boxe dele, eu tentei magoar a perna dele e eu o machuquei, mas quando ele percebeu que estava machucando, ele ficou mais hesitante e defensivo. Mas parabéns à sua equipe e seu técnico de boxe. Eu sabia que ele ia tentar copiar o jogo do Blachowicz, mas eu sou o cachorro grande desse quintal, então ele não conseguiu me derrubar tanto. O Adesanya ainda disse que pretende voltar provavelmente no evento do UFC em junho, ainda não tem nada marcado para essa data, nenhum evento numerado, mas essa é a ideia que está na cabeça do atual campeão da categoria dos médios. Ele se mostrou inclusive aberto a enfrentar o Jared Cannonier, que nocauteou de forma brutal o Derek Bronson numa das lutas principais desse evento também nesse sábado. E já o Whittaker, dotado da classe de sempre, porra, é um cara muito legal, não tem como falar algo ruim do Robert Whittaker. Apesar dele ter achado que fez o suficiente para levar o cinturão para casa, ele pregou respeito ao rival. Eu senti que eu fiz o suficiente, eu sei que eu comecei mal no primeiro round, mas eu sinto que venci todos os rounds seguintes, mas as coisas são como são, é como sempre dizem, não deixe nas mãos dos juízes. Eu lutei bem, lutei com o coração e eu tô feliz. Eu tô feliz por ter lutado com o coração e deixado tudo aqui dentro, mas eu tô arrasado. Eu pensei ter feito bastante e eu achei que tinha vencido. Minha única surpresa foi perceber que meu plano para a luta estava dando certo, estava dando resultado. Eu me surpreendi com a decisão, mas ainda assim eu não tiro o mérito do campeão. Ele me derrotou pela segunda vez e isso é triste, somos os dois melhores do mundo e ele sabe disso, todos nós sabemos disso.
disso. O Adesanya voltou a parecer vencível e vulnerável, e dessa vez na categoria dos médios. Ele de novo foi colocado para baixo e ele foi tocado muitas vezes também nessa luta contra o Robert Whittaker, mas por outro lado mostrou mais uma vez também porque é o campeão. Seu QI de luta é muito alto, seu poder de adaptação a tudo que acontece dentro do octógono continua muito bem afiado e ele esbanja aquela frieza marca registrada de todo campeão do UFC. A brecha que existe no jogo de derrubadas do Adesanya a gente já conheceu na luta contra o Jan Blachowicz. A defesa dele é muito boa, mas com o timing certo você consegue colocar o cara para baixo, assim como mostrou Robert Whittaker, um cara bem menor do que o Jan Blachowicz. Agora, outra brecha que existe no seu jogo é a mão direita. O Robert Whittaker sempre que avançava, o Israel Adesanya se esquivava com o corpo para trás e abaixava a mão direita para conectar um contragolpe ou com a mão direita ou com a mão esquerda. E isso deu muito certo no primeiro confronto, mas na revanche isso não funcionou. Tanto que o Robert Whittaker acertou diversas vezes o rosto do Israel Adesanya com seu cruzado de esquerda. E como eu falei, para quem está ansioso para ver Poatan versus Adesanya no MMA, vale lembrar que o golpe mais poderoso do brasileiro é exatamente esse cruzado de esquerda. O Robert Whittaker tocou diversas vezes o rosto do campeão dos médios com essa mão esquerda, só que muitas vezes sem potência. Se é o Poatan ali no lugar do Whittaker para conectar esses golpes de esquerda, podem ter certeza que o nigeriano provavelmente teria caído, assim como caiu no kickboxing. Foi exatamente esse cruzado de esquerda do Poatan que derrubou o Israel Adesanya por nocaute lá em 2006. É claro que o Poatan ainda tem um longo caminho até chegar ao Israel Adesanya e essa luta pode sequer acontecer. E se acontecer, é claro que ela pode ser completamente diferente, porque MMA é muito diferente de kickboxing. Então tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu tô alertando pode simplesmente não significar absolutamente nada. O Adesanya é um cara muito mais experiente do que o Poatan só tem 5 lutas no MMA, mas como tem muita gente salivando para ver Poatan versus Adesanya no UFC, eu achei que seria importante destacar isso. E para fechar, eu digo que muita gente pode enxergar essa luta do Adesanya contra o Robert Whittaker no UFC 271 como um claro sinal de que a curva tá rolando para baixo, de que o Israel Adesanya pode estar a caminho de perder seu cinturão. Ele pode estar muito perto de perder seu cinturão e essa performance que ele teve contra o Robert Whittaker, ter sofrido para manter o cinturão, pode ser de alguma forma um sinal de que a hora dele está chegando e em breve ele não será mais o campeão da categoria dos médios. Assim como tem outra galera que pensa diferente, que pensa que essa luta é só mais uma prova de que de fato o Robert Whittaker está em outro patamar junto com o Israel Adesanya, separado do resto da categoria dos médios, e por isso os dois são os melhores da categoria e fizeram a luta que fizeram. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do que a gente viu no UFC 271? Vocês concordaram com o resultado? Comenta aí.